Você sabia que interpretar as notícias do calendário econômico pode ser crucial para o seu resultado operando no mercado de OB? Pois é, no vídeo de hoje eu quero te ensinar a como analisar as notícias corretamente para que você evite possíveis loss e rompimentos durante o seu dia a dia de operações. Meu nome é Ana, sou trader de opções e antes da gente começar, é claro, se você ainda não está inscrito aqui no canal, já vai se inscrevendo, deixa o like se os conteúdos daqui te agregam de alguma maneira e caso também queira me seguir no Insta, esse é o meu arroba, todos os dias eu posto meus resultados, conteúdos sobre mercado, desenvolvimento pessoal, mentalidade, meu dia a dia também, então segue lá que eu vou curtir muito te conhecer. Bom, agora vamos ao conteúdo e é importante dizer que eu decidi fazer esse vídeo para atualizar um outro vídeo bem antigo que eu tinha aqui no canal, até apaguei ele hoje, porque tem surgido muitas dúvidas, de traders iniciantes sobre como interpretar as notícias corretamente, até porque nós sabemos que o mercado nunca é igual e as coisas sempre estão mudando e atualizando, então meu objetivo aqui é sempre trazer um conteúdo fresquinho para vocês. Então fica comigo que no final do vídeo eu vou dar duas dicas muito importantes sobre dias que vocês não podem operar de jeito nenhum, para também evitar esses loss aí, sem muitas vezes não entender o porquê, o motivo, enfim, Mas eu quero começar falando sobre a importância de analisar as notícias, porque possivelmente, se você é trader iniciante, você já tem aquele hábito de ir direto para o gráfico, já ir lá executar a tua estratégia e muitas vezes você pega alguns rompimentos que você fica sem entender. Tipo, cara, eu fiz tudo certo, apliquei minha estratégia, segui os filtros e gatilhos, mas o mercado simplesmente rompeu e eu fiquei sem entender absolutamente nada. Isso acontece muitas vezes por conta das notícias. Então, o que você precisa entender aqui? Que antes mesmo de você abrir o gráfico para começar as suas operações, é importante que você verifique as notícias no calendário econômico. Por quê? Porque as notícias, dependendo do grau de relevância, elas podem sim afetar drasticamente o movimento do gráfico, gerando ali possíveis rompimentos, padrões aleatórios, não respeitando as suas análises. Então, antes mesmo de operar, é importante que você verifique se naquele horário disponível, o horário que você vai disponibilizar para fazer as suas operações, não terá nenhuma notícia que possa impactar o gráfico negativamente, te levando ali muitas vezes a um resultado negativo. Então agora a gente vai lá para a tela do meu computador e eu vou te explicar no detalhe sobre como analisar da forma correta. Vem comigo! Estamos aqui na tela do meu computador e agora eu vou te ensinar o passo a passo de como analisar as notícias corretamente. Bom, o primeiro passo é entrar aqui no seu navegador e colocar na barra de pesquisa investing.com. Entrou ali no investing.com, a primeira que aparecer você vai clicar. Ok? Vale lembrar também que se você quiser, você pode baixar o aplicativo para o seu celular. É só ir lá na loja de aplicativos, seja Android ou iOS, você vai digitar também investing.com, vai baixar o aplicativo, daí você vai fazer a mesma coisa que eu vou te ensinar agora. Aqui no site, você vai procurar a opção calendário, aqui, tá? Você pode colocar para português para ficar mais fácil. Clicou ali em calendário econômico, ele vai abrir exatamente essa página para vocês. A primeira coisa que você vai fazer é ajustar o horário. Muita gente não ensina isso, mas é importante, tá? Então você vai vir aqui, vou até circular para vocês poderem ver. Tá vendo aqui que tá colocando hora atual 17h41? Na verdade agora são 18h40. Então o que você vai fazer? Você vai clicar aqui em cima e vai ajustar para o horário de Brasília, ok? É importante fazer isso para você poder analisar as notícias no horário correto. Beleza. Feito isso, agora você tem que prestar atenção nas informações que esse calendário vai te mostrar. Aqui nós temos algumas colunas e cada coluna significa uma coisa. A primeira coluna, que é a coluna que eu vou marcar em azul, é a coluna da hora, ou seja, a hora em que aquela notícia vai acontecer. Temos notícias durante todo o dia, desde a madrugada até a noitão. Então aqui nós temos a informação do horário em que a notícia vai ocorrer. A segunda coluna, que eu vou marcar em vermelho, é a coluna onde está a moeda que vai acontecer a notícia. Então aqui, por exemplo, eu marquei em todas as moedas que terão notícias daquele dia, vocês vão observar que estará nessa segunda coluna, ok? A terceira coluna, que é
onde eu vou marcar em amarelo, é a coluna onde nós teremos ali a informação da relevância daquela notícia no gráfico. Então aqui você vai ver que tem uma estrela, tem 2 estrelas, tem 3 estrelas e cada estrela significa alguma coisa. Se você passar o mouse em cima, ó, você vai observar que na notícia de uma estrela a volatilidade esperada é baixa, ou seja, ela vai influenciar muito pouco na movimentação gráfica. Quando a notícia é de 2 estrelas, a volatilidade já é média, ou seja, já pode dar uma certa bagunçadinha ali. Notícias de 3 estrelas já tem uma volatilidade alta, ou seja, podem impactar bastante a movimentação e é preciso tomar muito cuidado. Na quarta coluna, você vai observar que terá a informação de qual vai ser a notícia que vai sair. Então aqui é mais te dizendo ali o que vai rolar naquele momento. Você não precisa se apegar a isso. Basicamente, as colunas que você precisa prestar atenção é a primeira, que é a do horário, a segunda, que é a moeda, e a terceira, que é a relevância dessa notícia. Agora você vai entender como analisar isso. Bom, a primeira coisa que você tem que saber é qual é o horário que você vai disponibilizar para fazer as suas operações. Por exemplo, imagina que você vai sentar na frente do gráfico entre 7 até as 10 da manhã, foi o horário que você separou para operar. Então o que você vai fazer? Você não precisa olhar as notícias do dia inteiro, você só precisa olhar as notícias que terão naquela janela, naquele intervalo onde você vai estar operando. Então vamos imaginar hoje, por exemplo, 7 da manhã, que foi o horário que você foi operar. Então, antes de começar as suas operações, você vai olhar o calendário econômico, ok? É a primeira coisa que você faz. Abriu o calendário econômico, vou olhar quais notícias terão. Geralmente é bom você dar uma olhadinha de meia horinha antes já de você começar a operar. Já começa a dar uma olhada para você entender como que vai ser o seu dia. Então, por exemplo, se eu vou operar 7 da manhã, a partir das 6h30 já é bom ficar de olho nas notícias. Então, beleza. Então, o que eu vou fazer? Eu preciso ficar de olho apenas naquelas notícias que terão no intervalo que eu estarei na frente do gráfico. Então, eu vou marcar aqui, basicamente, de 7 às 10. Então, eu teria aqui, ó, de 6h30 até umas 8, porque depois a notícia é só 11 horas, então não preciso me preocupar, né? Ali já não me interessa mais. Então, como que eu interpretaria isso daqui? A primeira coluna você já sabe que é a hora que a notícia vai acontecer, a segunda é a moeda e a terceira é a relevância. O que você precisa entender? É muito importante que você faça pausas no momento em que a notícia acontece. Então, por exemplo, se a notícia é 7 da manhã, no euro, às 7 da manhã você não vai poder operar no euro. E quanto tempo de pausa você tem que fazer? Quanto tempo eu não posso operar? Depende da classificação e da relevância da notícia. Lembra que eu te falei que cada estrelinha representa alguma coisa? Pois é, quando a notícia é de 1 estrela, anote aí, quando a notícia é de 1 estrela, você precisa fazer uma pausa de 5 minutos antes e 5 minutos depois da notícia. Quando a notícia é de 2 estrelas, você precisa fazer uma pausa de 15 minutos antes e 15 minutos após a notícia. Quando a notícia é de 3 estrelas, você precisa fazer uma pausa de 30 minutos antes e 30 minutos após a notícia. Então é importante você olhar o horário, olhar a moeda e olhar a relevância, quantidade de estrelas, para você saber qual é o intervalo que você tem que dar entre uma notícia e outra. Ah, Ana, eu tenho que parar de operar em todos os pares, sendo que a notícia é apenas naquela moeda específica? Depende. Se a notícia for no euro ou no dólar, que é o dólar americano, o USD, é importante que você faça uma pausa em todas as moedas. Por quê? Em todos os pares. Porque como são as maiores moedas do mundo, elas tendem a afetar a movimentação do gráfico como um todo. Então, é importante você fazer pausa em todos os pares, independente se a notícia for nele ou não. Agora, quando a notícia for numa moeda específica, que não seja dólar, nem seja euro, por exemplo, aqui temos 8 horas da manhã, uma notícia no ZAR, né? ZAR é uma moeda exótica que a gente quase não opera, mas imagina que fosse uma notícia, sei lá, no JPY, no GBP. Você só precisa fazer pausa nos pares que contém a moeda GBP ou JPY, naquela moeda específica. Por quê? Porque quando não é euro e quando não é USD, quando são outras moedas que não sejam essas duas que eu acabei de citar, as notícias não têm tanta relevância em outras moedas.
moedas. Então, a pausa vai ser especificamente naquela moeda que rolou a notícia. Então, se a notícia, por exemplo, é no GBP, você só vai deixar de operar paridades que contêm o GBP, ok? Se a notícia é no euro ou no dólar, a pausa é em todos os pares. Então, por exemplo, imagina que você vai operar às 7 da manhã e teve uma notícia no euro. Qual o tempo que será de pausa? 5 minutos antes, 5 minutos depois. Ou seja, de 6h55 eu já paro de operar. Volto a operar 7h05. Pauso em quantos pares? Todos, porque a notícia é no euro. 8 da manhã eu tive outra notícia no dólar. O USD é o quê? É uma moeda de forte relevância. É uma notícia de 1 estrela, então a pausa é desde 7h55, que é 5 minutos antes das 8, até as 8h05, que é 5 minutos depois das 8, em todos os pares. Se a notícia fosse no JPY, a pausa seria em todos os pares? Não, a pausa seria apenas nos pares com JPY. Mas como é no USD, em todos os pares que contenham USD, você precisa fazer uma pausa, tá? Então, basicamente é isso. Então, é assim que você vai interpretar as notícias. Com o tempo, se você é iniciante, você vai pegando isso e vai fazendo isso de forma muito automática. E a dica que eu queria deixar para o final é o seguinte: se você opera OTC, as notícias não afetam. Então, se você depende da corretora que você usa, se você curte operar o OTC ou não, mas uma das grandes vantagens do OTC é que você pode operar a qualquer hora do dia, se o mercado estiver bom, se o gráfico está ok para a tua estratégia, as notícias não afetam. E a última dica tem alguns dias também que você não pode operar. Por exemplo, hoje no dia que eu tô gravando, é feriado nos Estados Unidos. Então, geralmente, quando nós temos feriado nos Estados Unidos, quando a gente fala de mercado aberto, é importante você ficar de fora também, porque a movimentação gráfica fica muito ruim. E como você faz para saber se é feriado nos Estados Unidos? Vai estar aqui, ó. Na primeira informação do dia, você vai observar, eu marquei aqui em azul, se é feriado ou não, já vai estar ali de cara no calendário econômico. Então, viu que é feriado nos Estados Unidos, fica de fora, ok? Ana, e OTC? Se você for operar em OTC, não tem problema nenhum, porque nem notícias, nem feriado nos Estados Unidos afetam o mercado em OTC. Todas as informações que eu passei aqui nesse vídeo são para mercado aberto, tá bom? Bom, acredito que é isso, e o resto você já sabe, que é a questão de sempre conferir o calendário, seja no seu aplicativo do celular, seja no seu computador. Faça disso um hábito, porque você vai ver que você vai evitar muitos possíveis loss e rompimentos no seu dia a dia, tá bom? Curtiu esse vídeo? Não se esqueça de deixar o seu like, de deixar seu comentário e de mandar para aquele seu amigo que é trader e que está aí em busca da consistência.